A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na CAT, Academia Teológica Ensinos, e nós estamos aqui hoje para gravar a lição de número 8 dos jovens, a realidade bíblica do trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, lembrando que quem se inscreve nos ajuda a fazer missões. Deixa o like positivo, faça o YouTube evangelizar a palavra de Deus. Deixando o like, o YouTube reconhece a relevância e ele mesmo divulga a palavra de Deus. Se você não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp, lembrando que nós estamos com a promoção da Catflix, que é a plataforma dos nossos cursos. Todos os conteúdos do pastor Rodrigo estão lá na Catflix. Curso básico, médio, bacharel em teologia, curso de oratória, slide dos jovens, slide dos adultos e outros conteúdos, curso para casais, série missões. Tudo por 12 parcelas de R$ 29,90. Porém, uma grande notícia, temos o plano anual, mas agora temos também o plano semestral. 6 meses, apenas R$ 179. 6 parcelas de R$ 33,00. Então, se você desejar adquirir o plano semestral, fica mais em conta, apenas R$ 179. O plano anual é R$ 297 e o plano semestral R$ 179. Não perca tempo. Entra aí no grupo do WhatsApp, tem o QR Code na tela, na descrição do vídeo você encontra o link para ir lá para o grupo do WhatsApp e você vai encontrar os links para acessar a Catflix, assinatura de 6 meses ou assinatura anual, para receber todos esses slides maravilhosos, todo o conteúdo do pastor Rodrigo. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a tua palavra, a lição de número 8. Abençoe cada professor, cada aluno, seja glorificado na vida dos teus filhos. Para a honra e glória de Deus Pai, nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vem comigo, nós temos aqui o nosso texto principal, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Salomão está dizendo que chega um momento que a pessoa deixa de atuar na face dessa terra. Ou, ele quer dizer também, enquanto a pessoa estiver vivendo na face dessa terra, deve aproveitar a saúde que recebeu da parte de Deus, os talentos que recebeu da parte de Deus e executar a função da nossa existência. Qual é a função da nossa existência, pastor Rodrigo? Tem várias, na verdade, mas uma delas é nos assemelhar a Deus na capacidade de criar, se realizar, servir a Deus e também servir ao próximo. Executar a função da nossa existência, poder trabalhar, criar, é um privilégio. E isso nos assemelha a Deus. Foi Deus quem criou o trabalho e isso traz muita satisfação e benefícios para todos aqueles que executam a função da sua existência, que é criar, trabalhar, abençoar, por meio dos talentos que o próprio Deus concede, servir ao Senhor, agradá-lo e também servir de bênção para todo aquele que está em nosso redor. Vamos para frente? Trabalho é uma bênção. Resumo da lição. Essa lição ela é curta, bem objetiva, para mostrar as bênçãos que nós desfrutamos através do trabalho. É tudo de bom poder trabalhar. O trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nossos talentos e os sirvamos por meio deles. É uma maravilha poder descobrir o propósito da sua existência, os talentos que Deus lhe concedeu ou nos concede e também a posição em que nós fomos chamados. Cada ser humano tem um propósito no que diz respeito à sua existência. Todos os seres humanos precisam descobrir quais são os meus talentos, qual é a posição que eu fui chamado, eu serei um instrumento nas mãos de Deus em qual área desta vida? Na área da educação, na área da tecnologia, na área do ensino, na área da medicina, na área do direito, na área da engenharia, na área da construção civil, na área doméstica. Em muitas áreas, Deus concedeu talentos e nós precisamos descobrir qual é o propósito da minha existência, em que área eu servirei de bênçãos para executar e desenvolver os talentos que Deus colocou na minha vida. É muito maravilhoso quando nós descobrimos os talentos que recebemos, a nossa posição, a nossa área de atuação e nos realizamos. E aí descobrimos
o melhor salário que existe na face dessa terra. Qual é, pastor Rodrigo? O salário emocional de se sentir realizado com aquilo que faz. É tudo de bom. Vamos lá? Objetivos da lição: mostrar a perspectiva bíblica do trabalho, saber qual é a relevância do trabalho, ressaltar alguns conselhos importantes acerca do trabalho. Dentre eles, já vou adiantar aqui, tem pessoas que deixam trabalhar em nome da fé. Não, Deus vai prover tudo, eu tenho fé, não preciso trabalhar. Não é para fazer isso, até porque a fé sem obra é morta. Tem muita gente que entra por esse caminho. Não, sou cheio de fé, não preciso trabalhar, empresa nenhuma, Deus vai mandar os animais me sustentar. Não, essa pessoa vai passar fome. Porque aquilo foi exceção, tá? Deus sustentando o profeta foi uma exceção e foi um propósito específico para aquela época, para aquele momento, até porque o profeta estava cumprindo a missão de Deus, estava trabalhando. Então, não que ninguém faça isso, a parte final tem ali bons conselhos em relação ao trabalho. Vamos para frente. Nós temos a leitura bíblica em classe, Colossenses 3, 22 ao 24, 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 12. É lá os Tessalonicenses que Paulo diz: quem quer comer, trabalhe. Vamos lá, vamos para frente. Introdução: o trabalho é uma dádiva de Deus, pois através dos talentos que o Senhor nos concede, podemos criar e nos assemelhar a Ele. Coisa linda! Através do trabalho, podemos servir a Deus e aos homens. Isso gera muita satisfação e muita alegria, até porque todos os seres vivos que existem não produzem para si próprio. O rio não corre para si mesmo, a árvore não produz fruto para si mesmo, e o ser humano, ele não pode existir para si mesmo. Ele tem que servir de bênçãos a todos que estão em sua volta. E através do que nós serviremos? E serviremos de bênção? Através do trabalho, da capacidade de criar, de desenvolver, sabe? Eu fico tão feliz de poder realizar esse trabalho de ensino, poder glorificar a Deus e servir os meus irmãos que trabalham na área da educação, do ensino. Isso é realizador, é gratificante. Então, o trabalho é tudo isso. Vamos lá? Perspectiva bíblica do trabalho. Vamos entender algo aqui desde o início. Primeiro tópico: o trabalho antes da queda. Letra A. Visto que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o trabalho nos assemelha a Deus na capacidade de criar. A única diferença é que Deus ele não precisa de matéria-prima, mas nós precisamos. Porém, criamos também. Toda essa tecnologia aqui, que nos aproxima, mesmo estando distantes um do outro, ou uns dos outros, foi obra de criação humana. Deus deu o talento e o homem trabalhou. E toda essa tecnologia serve de bênçãos para nós. Foi o homem que criou, não que o mérito seja do homem. É Deus que concede os talentos ao homem e Deus é glorificado quando o homem executa e pode criar. Jesus falou que ele e o Pai trabalham e o ser humano foi colocado no jardim para trabalhar ou criar e glorificar a Deus. Os judeus, eles dizem que o homem foi criado para o trabalho. Só que com essa ótica do trabalho ser gratificante, ser um fator de produção de bênçãos, ser um fator que nos assemelha a Deus, ser um fator de grandes realizações, que gera satisfação, que promove desenvolvimento, que promove crescimento. Como é bom poder descobrir os talentos que recebemos de Deus e colocá-los em prática para promover o desenvolvimento, servir de bênçãos a todos que estão à nossa volta e glorificar a Deus. Adão e Eva, Adão foi criado e foi colocado no jardim para cultivar, para trabalhar. Depois Eva foi criada para lhe auxiliar no seu trabalho. Foi Deus que criou o trabalho com esse propósito de gerar alegria, de gerar contentamento, de gerar desenvolvimento, grandes realizações. Foi Adão que colocou o nome nas espécies. Olha só a capacidade que ele tinha. Olha que honra ele teve de poder cultivar. Por que Deus pediu para ele colocar o nome nas espécies? Porque o Senhor colocou ele lá para cultivar o jardim.
colocou Adão como guardião do jardim e Deus delegou tarefas. Deus deu liberdade para ele poder cultivar, trabalhar. E Adão, você tem autoridade, meu filho. Coloque nomes nas espécies. Valorizou Adão e Adão colocou em prática aquilo que recebeu da parte do Senhor. E isso gerava contentamento, alegria, satisfação e até hoje, né? Vamos para frente. Tópico 2. O trabalho depois da queda. Aqui entra um novo cenário, ou um cenário diferente, porém lamentável, né? Infelizmente, devido ao pecado, o vigor e a resistência do ser humano diminuiu. E a fadiga fez o prazer ao trabalho quase desaparecer. Infelizmente, por causa da fadiga, do suor. Por que a pessoa soa? Porque é um processo acelerado no metabolismo, aonde desencadeia um processo de agitação metabólica dentro do organismo e aí aquece demais o organismo, ou fazendo muita força, fazendo muito esforço físico, muito empenho, e aí vai haver um aceleramento no processo metabólico, no nosso metabolismo, e aí aquece e aí começa a transpirar. Irmãos, há quem diga que se não houvesse o pecado, não haveria tanto esforço metabólico e não haveria nem suor. O suor é resultado da queda. Por quê? Porque o organismo perdeu força. Olha só, diminuiu o vigor e a resistência do ser humano diminuiu. E aí tem que fazer mais empenho, mais força, até aquecer demais e aparecer ali a transpiração, a dilatação dos poros. Isso tudo é consequência. E aí isso gerou um desprazer, quase fez desaparecer o prazer. Tem pessoas que mesmo suando, mesmo cansado, ele sente prazer, sente muito prazer. Eu sou uma prova viva dessa realidade. Às vezes nós ficamos aqui 3 horas em pé gravando. Você acha que é fácil? Não é fácil, não poder nem sentar e tal. Mas a gente cansa, dói as pernas, vem uma fadiga emocional às vezes, porque quem trabalha com a cabeça também gera um certo cansaço emocional, mas isso é prazeroso, mas ninguém pode negar a realidade do cansaço e da fadiga, né? Eu vim da faculdade agora, nesse exato momento são 10h30 da noite. Eu sei que cheguei da faculdade e estamos aqui gravando para os irmãos. Enquanto que muitas pessoas chegam do trabalho ou da faculdade, vão descansar, nós estamos aqui trabalhando, sentimos prazer, mas é inegável o cansaço, é inegável a fadiga, cansa. Infelizmente, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem entender a realidade do suor, da fadiga, que vem essa diminuição da força, e aí se desmotivam completamente e olham para o trabalho como um castigo. Não, o trabalho não é um castigo. Infelizmente, tem essa realidade da fraqueza, do cansaço, tem, mas basta ter equilíbrio. Nós vamos aprender aqui sobre o descanso, tá? Tendo equilíbrio, tendo um controle, você consegue conciliar, consegue administrar e não vai perder o prazer em trabalhar. É tudo de bom. Confere Gênesis 3, 17 ao 19. 3. O trabalho como passar do tempo. O trabalho com o passar do tempo. Aqui um dado, né, sociológico. Por meio do trabalho surgiu o desenvolvimento humano. Tudo que existe hoje de desenvolvimento que contribuiu e trouxe muitas bênçãos para todo o ser humano, a questão do agasalho, da alimentação, a questão da proteção, de ter uma casa, da locomoção, dos meios de locomoção, dos meios de comunicação, do desenvolvimento na área da saúde, no desenvolvimento na área da educação, no desenvolvimento do saneamento básico, em várias coisas. Todo esse desenvolvimento que gerou muita coisa boa é consequência do trabalho. Ao longo, nós temos aí praticamente 6.000 anos de história do homem trabalhando na face dessa terra. Todo desenvolvimento é fruto do trabalho.
Porém, infelizmente, olha só, infelizmente, à divisão de classes, né? Uns adquiriram muito, a distribuição não é justa, e aí, lamentavelmente, a divisão de classes gerou a exploração do trabalho humano. Infelizmente, ao ponto de muitos morrerem devido à escravidão. Aqui tem duas mãos, né, uma corrente, você vê aí a tristeza que ponto chegou a humanidade de explorar o trabalho humano de forma muito injusta, ao ponto de muitos morrerem por causa dessa exploração. Lamentavelmente, os descendentes de Cão, infelizmente, eles sofreram, né, uma questão que ninguém sabe exatamente o porquê, mas lamentavelmente não se tornaram muito favorecidos na questão do desenvolvimento profissional e acabaram se tornando escravos dos seus irmãos, como o próprio Noé disse, em outras palavras, olha, se a tua família, Canaã, se vocês continuarem nesse caminho, vocês serão servos dos seus irmãos. E como eles povoaram a África, nós sabemos que os africanos foram comercializados no mundo e teve mais de 20 milhões de escravos que foram abusados de forma injusta. Isso é repugnante, fazer com que o homem seja explorado ao ponto de morrer. E graças a Deus e os homens de Deus, os protestantes, isso começou na Europa através de William Wilberforce, que era um político protestante, ele era um Quaker, né, um tremedor, trema a terra com o poder de Deus, eles pregavam, e ele foi trabalhando na política na Europa, especificamente na Inglaterra, e aboliram a escravidão e divulgaram para o mundo, países que têm escravos não vão negociar com a Inglaterra. E os países começaram a abolir a escravidão também, e inclusive no Brasil, um homem chamado Rodrigo Augusto, ele, protestante, cristão protestante, foi ele que criou a lei que depois a princesa Isabel assinou e aí aboliu a escravidão no Brasil. Esses dados estão na lição. Então, lamentavelmente, aconteceu a exploração do trabalho, mas muito desenvolvimento através do trabalho. E graças a Deus, né, que não existe abertamente a questão da exploração do trabalho. Nós sabemos que existe de forma oculta, né? Longe dos olhos da sociedade, ainda existe muitas pessoas que exploram os outros e haverá um acerto de conta com Deus. A Bíblia diz que o salário dos trabalhadores geme diante de Deus por causa da exploração. Haverá um acerto de contas com Deus. Vamos lá? 2. A relevância do trabalho. Primeiro tópico, fortalece nosso testemunho. Olha que bênção. Letra A e letra B. A Bíblia ensina que o ser humano que trabalha é visto com muita honra. É assim que Deus, o maior nível de riqueza que existe na Bíblia é o que nós chamamos em língua hebraica de zerut, honra. Honra. E a honra aparece justamente no bom nome de um homem trabalhador, de um homem que sustenta a sua casa. No mundo antigo, qualquer pessoa, por mais simples que fosse o trabalho, mas que através daquele trabalho ele conseguisse sustentar a sua família, ter a dignidade de ser sustentado, não depender de ninguém, era visto com muita honra na sociedade. Então a Bíblia ensina que quem trabalha é visto com honra, Provérbios 22 e 29. Letra B. Se o ser humano trabalhar com dedicação, desfrutará dos resultados de seu trabalho. Quando a Bíblia diz digno é o obreiro do seu trabalho, não só daquilo que ele recebe, ele será uma pessoa muito digna, de respeito, de honra, de ser considerada e também alvo do resultado do seu trabalho. Vai desfrutar com muita dignidade. Provérbios 14 e 23. 2. Jesus e Paulo. Olha só. Nossos grandes exemplos, especificamente o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus deu exemplo de um homem trabalhador. Confere Isaías 53 e 3. E não só trabalhava, como tinha uma profissão. Aleluia! Conforme Mateus 3,55. Um dia um rapaz falou para mim, como é ruim essa cidade de Lages, onde eu moro, aqui na Serra Catarinense. Eu falei, por quê? Não tem trabalho. Eu disse, aí que você se engana, meu amigo. Quem tem profissão
não falta trabalho. Quem é profissional em alguma área, não vai faltar trabalho. Então aprenda uma coisa. Apenas executar uma tarefa é uma coisa. Ser profissional em alguma área é outra coisa. Então busque uma profissão. Jesus não só trabalhava, mas era profissional na área da carpintaria. Não falta trabalho para quem é profissional. Paulo, outro exemplo foi o apóstolo Paulo, onde a Bíblia mostra que ele era fabricante de tendas e trabalhava para prover seu sustento, conforme Atos 18:3. Paulo também era profissional, fabricante de tendas. Quem é profissional, quem domina a área, alguma área do conhecimento, quem domina alguma área do conhecimento, nunca vai lhe faltar trabalho e ele vai receber os frutos do seu trabalho. 3. O descanso, muito importante isso aqui. Letra A. Apesar de sabermos da importância do trabalho, devemos obedecer à ordem de Deus quanto ao descanso institucional, principalmente depois da queda e a realidade da fadiga, conforme Gênesis 2:3, Deuteronômio 5:13 e Hebreus 4:3-5. Quando Deus instituiu o descanso, que é o sábado institucional, o sábado ali, irmãos, ele na linguagem espiritual representa a eternidade. O próprio escritor aos Hebreus 4:3-5 fala que o sábado é o descanso eterno. Quem aceita Jesus já entra no sábado. Pastor Rodrigo, quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, guardarás o sábado perpetuamente, eles tinham que observar aquela lei na íntegra, na prática. Por quê? Porque a obediência não era misturada com fé, eles não eram espirituais para compreender que o sábado trata da eternidade. Então, tinha que guardar literalmente o sábado. Tem que guardar mesmo. Com a vinda do Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo ensina, ninguém vai ser justificado por dias, sábados, não. Com a vinda do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus é o sábado, é o descanso eterno. Hoje nós temos discernimento e espiritualidade para compreender isso. Agora, o descanso institucional ainda permanece, seja no sábado, seja no domingo, seja no meio da semana, tem que tirar um dia de descanso, porque senão o organismo não aguenta, principalmente com a realidade da queda. O próprio Deus ordenou que a terra descansasse, que era o ano sabático, 7 anos deveria fazer, depois de 7 anos a terra tinha que descansar 1 ano, para depois plantar de novo. Então o descanso, principalmente depois da queda, é fundamental para renovar as nossas energias físicas e mentais. Vamos lá? 3. Conselhos a respeito do trabalho. Primeiro tópico, não use a fé para deixar de trabalhar, viu? Letra A e letra B. A fé sem obras é morta. Não tem? O apóstolo Paulo ensinou que quem não quiser trabalhar também não deve comer. Então, nem pensar parar de trabalhar. 2 Tessalonicenses 3:10. Letra B. Jamais se deve deixar de trabalhar com o pretexto de que tem muita fé e que Deus tudo irá prover. Não. A Bíblia manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Provérbios 6:6. Então, nem pensar usar a fé como pretexto para não querer trabalhar, né? Não vou fazer que nem o rapaz lá, um dia de frio. Ai, Senhor, será que eu devo sair de casa hoje para procurar um serviço? Me fala comigo, Senhor. Aí ele olhou para a árvore, o vento balançando a árvore, ele entendeu. Ah, Deus está falando comigo. Não vá trabalhar, não saia de casa. Obrigado, Senhor. Foi uma confirmação. Voltou a dormir. Você acha que é Deus falando um negócio desse? Você acha que Deus vai contra a sua própria palavra? Não. A pessoa deve abandonar a preguiça e ir arrumar um trabalho e trabalhar. Vamos lá. Trabalhe como para o Senhor, letra A e letra B. O ser humano deve sentir prazer em poder trabalhar, pois isso revela inúmeras bênçãos que se recebe de Deus. Confere o Salmo 128. Feliz será, da obra das suas mãos comerás, e tudo irá bem. Todo trabalho deve ser executado de maneira a sentir prazer e gerar benefícios a todos que estão envolvidos no processo, inclusive a Deus que tudo contempla. Então a pessoa deve estar disposta a trabalhar, vai se realizar, vai sentir prazer, vai servir de bênçãos a quem está em sua volta e vai agradar a Deus, que sente prazer em ver alguém executando a função da sua existência, que é criar
e trabalhar e glorificar a Deus. Coisa linda, né? 3. Não retires a tua mão. Conselho de Salomão. Letra A. A Bíblia ensina a fazer os trabalhos com dedicação e perseverança, sempre constante, como o agricultor. Ele prepara a terra de manhã, semeia, trabalha um pouco mais à tarde, fica com esperança, sempre cultivando para ver o resultado da colheita, e sempre uma colheita atrás da outra. Não para de trabalhar. Confere Eclesiastes 11:6. Letra B. Jamais devemos ser negligentes em qualquer obra. O que é o negligente? Não querer fazer de forma relapsa, fazer de forma relaxada, me perdoe a expressão. Não, negligente, ele é desperdiçador, ele não é dedicado. Jamais devemos ser negligentes em qualquer obra, pois iremos desperdiçar inúmeras bênçãos do Senhor. Confere Provérbios 18 e 9, né? Não seja negligente na tua obra, pois serás como aquele que desperdiça muitas bênçãos. E a nossa conclusão: foi Deus quem instituiu o trabalho, e bem-aventurado todo aquele que sente prazer em poder trabalhar. Aleluia! Chegamos ao final da lição de número 8. Espero que você tenha entendido cada tópico, possa transmitir um lindo ensinamento para os teus alunos. Aconselho baixar esses slides que são feitos com metodologia teológica e neurocientífica para promover de fato a edificação e o aprendizado. Então aconselho, faça um investimento no teu ministério, dê uma aula com excelência. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por todo esse aprendizado e por poder, Pai, executar o propósito da nossa existência, criar, se assemelhar ao Senhor, te servir com alegria, se realizar e servir de bênçãos a todos que estão em nossa volta, promovendo o desenvolvimento, alegria e prosperidade. Que a unção desta lição repouse sobre cada filho teu e que em tudo o teu nome seja glorificado. Te damos graças no nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa lição, entra nos grupos do WhatsApp, aproveita a promoção anual, o preço anual da Catflix está agora com uma grande promoção. Ele vai aumentar a partir do mês que vem, mas por enquanto 12 parcelas de R$ 29,90. O link da promoção está lá no grupo do WhatsApp. Pastor, quero só por 6 meses. Então não perca tempo. 179, 6 parcelas de R$ 33,00. Aproveita para adquirir essa riqueza. Forte abraço, fique na paz.